nosso objetivo hoje é apresentar aqui a plataforma Clique Saber, falar um pouquinho sobre o plural também. São plataformas que conjuntas formam uma única plataforma, tá? O acesso vai ser diretamente apenas através de uma única plataforma que vai dar o acesso a todos os recursos que vocês precisam, tá? Então o foco hoje é falar ali do acesso para quem utiliza o material do infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, assim por diante, tá? Então são duas plataformas que se complementam, tá? A gente está falando de duas, mas aqui no uso é tudo uma única plataforma, tá? Então eu separei aqui uma agenda para a gente falar, mas antes, eu sou Adriano, sou analista de experiência do cliente, sou especialista aqui no conteúdo da plataforma, então estamos separando esse momento para poder apresentar para vocês, tirar o máximo de dúvida possível, separar ali esse momento para a gente aprender e identificar as nossas dificuldades dentro da plataforma. Então hoje estou aqui para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Temos alguns objetivos aqui durante a apresentação. Quais são os nossos objetivos, né? Então, durante a apresentação, eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma, as funcionalidades da plataforma Clique Saber, com plural, certo? Vou oferecer depois no finalzinho um momento de dúvidas. Como que vai funcionar esse momento de dúvidas? Vocês, durante a apresentação, vocês podem ir perguntando aí no chat, a Paloma que está aqui comigo, né, que ela sinalizou que a gente que não estava funcionando o áudio, ela vai tirar todas as dúvidas de vocês aí conforme for surgindo durante a apresentação, mas tenta prestar bastante atenção nesse momento aqui da apresentação, por quê? Muita dúvida que possivelmente vocês vão ter, eu já vou possivelmente responder durante a apresentação. Então, presta atenção. Se a explicação aqui de repente não ficou muito legal, aí vocês podem perguntar no chat, mas no final a gente vai pegar todas as perguntas que vocês tiveram e a gente vai fazer ali um resumão das principais perguntas que foram mais recorrentes ali, que surgiu bastante aí no chat, e a gente vai sanar ali no final. A Paloma no finalzinho vai fazer uma apanhada aí dessas dúvidas e a gente vai responder novamente aí o que for necessário, tá bom? A gente vai apresentar então lá no finalzinho, depois desse momento de dúvidas, a nossa sessão de suporte e vamos compartilhar os nossos links dos nossos tutoriais, nossa base de conhecimento aí para que vocês consigam utilizar a plataforma aí futuramente sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer tipo de problema aí, ou caso tenha dificuldade, que tenha algum problema, vocês já vão ter aí o nosso canal de atendimento também para poder facilitar a vida de vocês aí durante o uso da plataforma. Tá bom? Então, vamos aos nossos combinados. O que a gente preparou aqui nesse momento, né? A gente vai fazer essa apresentação. Como já disse, as dúvidas manda lá no chat. E no finalzinho a gente vai responder tudo de uma vez. E mais uma vez, gente, vou só reforçar essa questão aqui. Presta bem atenção na explicação. Cada parte da apresentação eu vou passar e eu vou falar por módulos, né? Vamos dizer que a gente vai entrar ali no processo de cadastro, processo de liberação de acesso, processo de inserção de respostas, e aí vai ter ali alguns intervalos ali, algumas partes na apresentação que vocês vão ver que vai ter essa pausa aí para eu iniciar um novo assunto, tá? Então aproveita esses momentos aí para vocês já ir jogando as dúvidas de vocês no chat e a gente continua aqui com a apresentação, tá? Então, iniciando, de fato, agora de vez a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de cadastro. Acredito que boa parte de quem já está aqui assistindo a live já tenha acesso à plataforma. E se você não tem acesso à plataforma, presta muita atenção, porque às vezes você pode não ter a liberação, se você é um professor, se você é um diretor, coordenador, e ainda não recebeu a informação de acesso à plataforma, possa ser que você esteja nessa etapa aqui ainda, tá? O município, a rede que você atua, ainda esteja nesta etapa. Então, muita calma. Todo o processo de cadastro, ele é feito através do nosso time, tá? Nosso time de experiência do cliente. Temos analistas específicos que fazem o contato com a rede onde você trabalha. Se você é um professor, um coordenador, um diretor, tem alguém lá na Secretaria de Educação que vai ser o nosso ponto focal. O que é esse ponto focal? É a pessoa que vai fazer a ponte de todas as dificuldades, todo o uso ali da plataforma, né, em relação ao material, que vai fazer essa ponte diretamente com o nosso time de experiência do cliente. Então já tem alguém que já possivelmente já entrou em contato, se não entrou, vai entrar em contato, mas acredito que todos que estão aqui já passou por esse processo de pelo menos o nosso time entrar em contato e solicitar
ali as informações através de uma planilha, tá? Então a gente se apresenta, fala quem nós somos, o que vocês vão utilizar de material, né? A plataforma que vocês vão utilizar e a gente solicita essa planilha de cadastro, tá? Vamos lá. Atenção aqui, gente. Essa planilha de cadastro, ela é enviada para a rede, ali para a Secretaria de Educação, alguém que vai ficar responsável por preencher essa planilha com todos os dados de todas as escolas, turmas, séries, alunos, professores, diretores, todo mundo que vai utilizar a plataforma. Nessa planilha que vai vir para a gente, vai vir com todas essas informações. Ótimo. Recebemos essa informação da rede. Aí entra o nosso processo de iniciar o cadastro. A gente vai lá, preenche todo o cadastro, cadastra todo mundo conforme a gente recebeu as informações do município, e aí a gente devolve essa informação, né, com tudo que foi enviado para a gente, todos os e-mails, todos os professores, todos os alunos, turmas, escolas, a gente devolve essa informação dizendo, ok, efetuamos o cadastro, informamos ali para vocês qual que é o usuário, a senha que será utilizado. Geralmente o usuário é o e-mail que a gente recebe nessa planilha, tá? Então, você que é professor, coordenador, diretor, se você não sabe qual foi o e-mail que foi utilizado lá para o cadastro, entre em contato ali com a Secretaria de Educação, veja qual que foi as informações enviadas para o cadastro para você conseguir fazer esse primeiro acesso. Tá? Então a gente efetua esse cadastro e na sequência a gente libera informando, né, essas orientações, tá? Então a gente passa tudo que eu vou passar aqui sobre primeiro acesso, a gente já encaminha para a rede ali através da Secretaria de Ensino e a secretaria fica responsável por disseminar essa informação ali de usuário e senha para cada um de vocês, ok? Após isso, aí se precisar de qualquer tipo de manutenção, aí já não é mais com o nosso time, tá? O nosso time vai orientar a como efetuar esse processo de manutenção, de criar novos usuários, professores, novas turmas e assim por diante, tá bom? Então, aqui nesse momento, a gente finalizou o processo de liberação de cadastro, e aí, com o cadastro de vocês, usuário de vocês em mãos, a gente vai iniciar esse primeiro acesso. Isso que eu vou mostrar aqui agora essa informação de acesso é exatamente o que a gente encaminha para a rede, tá bom? Tô sendo às vezes até aqui um pouco redundante, que é para ficar bem claro para vocês como é que funciona esse processo aqui de liberação de cadastro, tá? Primeiro cadastro, somos nós quem fazemos, devolvemos a informação para a rede de acordo com o que a gente recebeu, e se precisar de qualquer manutenção posteriormente, aí a rede passa a ser responsável por fazer as manutenções. Por quê? Quando a gente faz esse processo inicial, é muita informação que a gente recebe da rede ali. Então, às vezes, para facilitar, né? Às vezes não, é para facilitar a liberação, o processo para você, a gente já faz esse cadastro, libera todo mundo que a gente recebeu e as manutenções aí fica por conta da rede, tá bom? Então, o acesso, como é que funciona? Ok, Adriano, a rede, o município aqui já me mandou qual que é o meu login, qual que é a minha senha, como que eu faço o acesso? A gente tem tanto o site para poder fazer o acesso, ou o aplicativo, tá? Ambos é o site ali do Clique Saber ou o aplicativo do Clique Saber. Aqui na tela eu estou mostrando para vocês o site, tá? Essa é a tela inicial do site da Clique Saber, então vocês vão entrar aqui no www.cliquesaber.com.br. E ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Antes de mais nada aqui, acho que agora que é o momento que começam a surgir as dúvidas. Pessoal, e aí, mais uma vez eu quero reforçar aquele nosso combinado lá do começo. É, Conforme for passando, pode ir tirando as dúvidas no chat, mas vai tentando prestar atenção na apresentação primeiro, depois você vai tentando tirar as dúvidas, tá? Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar posteriormente para vocês, então não se preocupe se perder algum detalhe aqui, você vai poder assistir ela novamente ali no futuro, assim que a gente disponibilizar a live, tá? Então, acessou o site, voltando aqui, né? Acessou o site, cliquesaber.com.br, vocês vão digitar aqui o e-mail que foi fornecido lá naquela planilha que eu falei, né? Ou seja, a informação que a rede encaminhou para a gente cadastrar. Você vai informar o e-mail e a senha de acesso. Qual que é a senha de acesso? Então, a senha é saber, com S maiúsculo, arroba 2026, tá? Então, você vai informar o seu e-mail e a sua senha. Assim que você informa aqui e clique em entrar, ele vai aparecer essa telinha aqui de redefinir senha.
que você vai fazer aqui? Ou seja, você vai sair dessa senha padrão, saber@2026, e vai definir a sua senha pessoal. Então você vai digitar ela aqui duas vezes, tá? Para você confirmar que você digitou a sua senha correta. Então colocou lá, Adriano 123, e aí eu confirmo aqui Adriano 123 e clico em redefinir. Feito isso, a sua senha passa a ser essa aqui agora. Não é mais a saber@2026, é a sua senha pessoal a partir do momento que você redefine após o seu primeiro acesso, ok? Feito isso, principalmente você que é professor, atenção aqui, professor. Você que vai ter acesso às turmas, ali vai fazer a inserção das avaliações dentro da plataforma, você depende de, primeiro, estar vinculado às suas turmas, mas antes disso, você precisa dizer para a plataforma quais são as disciplinas que você leciona. Por quê? Através dessas disciplinas, que você vai ter o acesso dentro das suas turmas e o acesso ali dos alunos que você precisa visualizar ou corrigir qualquer tipo de avaliação dentro da plataforma Clique Saber, tá? Então aqui você vai selecionar as disciplinas e vai clicar aqui em salvar. Tanto no celular, né, no aplicativo da Clique Saber, ou aqui no site, primeiro acesso, você que é professor, ele vai pedir para você selecionar as suas disciplinas. Não pula essa etapa, até porque nem tem como você pular. Preenche corretamente essa informação, clica aqui nas disciplinas e clica no botãozinho de salvar. Ótimo, você já vai ter a sua disciplina salva ali naquele momento. Se precisar editar futuramente, tudo bem, a gente vai ter um campo específico para editar isso posteriormente, tá? Mas nesse primeiro momento, seu primeiro acesso, já coloca lá qual que é a sua disciplina. Isso é válido para o professor, tá? Coordenador, diretor, secretário, qualquer outro tipo de usuário não precisa disso. É somente o professor, tá? E aí lá na frente a gente vai entender o porquê de selecionar a disciplina e tudo mais, tá bom? E agora a gente vai entender os nossos perfis de acesso. A gente já conheceu o primeiro, a gente já sabe que tem aqui o perfil de professor, mas a gente tem três níveis de usuário dentro da plataforma Clique Saber. Tá? O primeiro usuário, que é o que dá acesso a tudo, é o gestor, o administrador geral da rede. A gente está falando a nível município ou a nível estado, tá? Então, a gente está falando do secretário. Eu estou falando especificamente do secretário de educação? Não, eu estou falando da função secretário dentro da plataforma Clique Saber. Quando eu falo da função, eu não estou falando do seu cargo dentro do município ou dentro da escola, tá? O que quer dizer essa função? A função é o que determina a hierarquia de acesso sua dentro da plataforma. Então, se você precisa ter um acesso que vai visualizar todas as escolas da sua rede, vai visualizar todas as turmas, todos os usuários cadastrados, você precisa de um usuário que seja de secretário. Por quê? Porque o usuário de secretário, ele dá a permissão de acesso a tudo, ou seja, ele é um gestor geral da rede. Quando eu falo do perfil de diretor, ele é o perfil que dá o acesso a poder gerir toda a sua escola. Então, quem pode ser, pode ter um perfil de diretor dentro da sua escola? Pode ser o próprio diretor, pode ser o coordenador, pode ser ali um assessor pedagógico, pode ser alguém que vai ter a função somente de fazer o gerenciamento das turmas dentro da escola, gerenciar os alunos, professores e assim por diante. Qualquer pessoa que precisa ter o acesso de gestão dentro da escola, tá? Eu estou falando aí do perfil do diretor, que está aqui, diretor e coordenador, tá? Quando eu falo de secretário, acesso a toda a rede. Quando eu falo de diretor, acesso a toda a minha escola e gestão da minha escola. E agora, quando eu falo do professor, eu tenho acesso, como professor, exatamente como a função de professor. Aí, nesse caso, ele é relacionado sim à função, tá? O professor, ele vai ter o vínculo ali às suas turmas. Então, o professor que está vinculado no primeiro ano, turma A, turma B, ele não vai ver a turma do segundo, terceiro, quarto, quinto ano e assim por diante, tá? O professor ele vai visualizar apenas a turma que ele está cadastrado. Então vamos recapitular aqui um pouquinho, frisando aqui essa questão do professor, porque durante o processo de uso da plataforma a gente recebe bastante solicitação de orientações
para os professores que acessam depois lá na frente, quando vai corrigir, só quando vai corrigir uma avaliação, e aí chega lá, o professor já passou por diversas alterações, ele já saiu da turma que ele estava numa turma nova, e aí ele precisa gerenciar isso, tá? Então, quem faz o gerenciamento do professor é quem consegue gerenciar a sua escola, ou seja, o diretor. Tá? O diretor consegue gerenciar os professores e o secretário consegue gerenciar as escolas, diretores e professores. Ele gerencia todo mundo. Então vamos pensar aqui nessa hierarquia, tá? Secretário vê tudo, diretor vê sua escola, professor vê as suas turmas, ok? Mais para frente a gente vai entrar na área de gestão de usuários, e aí é interessante para você que vai fazer essa gestão, para você que é coordenador, que é diretor, que é um coordenador pedagógico, enfim, você que vai ter essa visão de gestão da escola, é importante lá na frente também prestar bastante atenção na hora de fazer a gestão de usuários, porque você vai ficar responsável por fazer qualquer tipo de alteração que o professor, que o aluno, que outro diretor necessite aí dentro da escola, tá bom? Ótimo. Falamos aqui do perfil de acesso. Vamos conhecer aqui agora a plataforma. Como que a gente acessa aqui a plataforma? O que que a gente visualiza aqui, tá? E, bom, aqui na página inicial da plataforma Clique Saber, né, aqui a gente tem ao lado esquerdo a visão do site e aqui ao lado direito a visão do aplicativo, tá? No site a gente vai ter as informações aqui de inserção de respostas, relatórios, gestão de usuário, algo que não tem no aplicativo. Então, se você vai ser um coordenador ali, diretor, que vai fazer a gestão, né, vai ter o perfil de secretário, por exemplo, você não vai conseguir fazer gestão através do aplicativo, só no computador, tá? Através do site. Essa é basicamente a diferença que você tem do aplicativo para o site, tá? Algumas questões de gestão você só consegue fazer no site, inserções de respostas e visualização ali dos relatórios, você consegue fazer também pelo aplicativo, tá bom? Então vamos aprender aqui, acho que direto ao ponto, né? Acho que o principal funcionalidade da plataforma Clique Saber é fazer a inserção das avaliações, né? Que são aquelas avaliações, aqueles simulados que vocês recebem e fazem aplicação bimestralmente ali para os alunos, tá? Então a gente vai falar deste processo de inserção de respostas, como é que a gente faz isso? A gente tem a possibilidade de inserir, excluir esses cartões de respostas, visualizar ali os relatórios posteriormente. Então, tudo aqui você vai conseguir fazer através tanto do aplicativo quanto pelo site, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente faz pelo aplicativo, que a ideia da gente utilizar o aplicativo é justamente a gente utilizar a câmera do dispositivo que você está utilizando, seja ele um tablet, um celular, né, qualquer dispositivo ali com câmera que aceite instalar o aplicativo, você consegue fazer ali o uso da câmera para escanear o cartão resposta, tá? Ah, Atenção aqui novamente, pessoal, porque eu sei que vai surgir dúvidas aí falando sobre dificuldades na hora de fazer a leitura, porque não conseguiu ler, ou tentou fazer a leitura e fez a leitura de questões incorretas ali na hora de fazer o escaneamento da avaliação. Atenção, porque eu vou passar todo esse processo, já vou explicar aqui nesse momento também as principais dificuldades que podem ocorrer, né? E já como a gente sanar essas dificuldades, tá? Então você vai baixar no seu celular, no seu tablet, aí no seu dispositivo mobile, você vai baixar o aplicativo Clique Saber. Tá? Não precisa anotar, a gente vai deixar depois aí os nossos tutoriais, já vai ter todas as informações de como você baixar também, tá? Então você vai baixar ali o aplicativo Clique Saber, vai logar no seu aplicativo normalmente e vai clicar aqui nessa primeira opção que é inserção e edição de respostas, tá? Aqui a gente vai iniciar o processo de correção das avaliações dos alunos. Clicou aqui, você vai ser direcionado aqui para uma tela onde você vai selecionar a disciplina. Lembra lá no começo que eu falei, se você é professor e não selecionou a sua disciplina corretamente, na hora que você chegar aqui, você possivelmente não vai conseguir efetuar a correção se você não selecionou a disciplina ou deixou de selecionar alguma disciplina aqui nesse momento, tá bom? Então, mais uma vez, vou frisar aqui essa informação. Fez o primeiro acesso, você que é professor, ele vai aparecer a janelinha para você selecionar a sua disciplina. Garanta que você está selecionando as suas disciplinas corretamente. Para na hora que chegar aqui, você conseguir fazer a correção das avaliações dos seus alunos sem qualquer dificuldade. Selecionou a disciplina,
você vai selecionar o método de leitura que você quer fazer ali da sua avaliação, para identificar a sua avaliação, na verdade, né? Então você vai ter dois métodos, um que é digitando o código da avaliação, ou outro que é escaneando o QR Code que vai estar lá na avaliação. Tá? Então, se você clicar lá na opção de escanear o código, ele vai trazer aqui a informação onde está aquele código, onde você localiza o código na avaliação. Então, você vai encontrar o QR Code, ele vai ter a informação do código da avaliação logo abaixo. Então, você pode digitar a avaliação ou você pode escanear aquele código QR Code, abrindo a câmera, clicando na opção de escanear o código. Ok? Escaneou, ele vai trazer aqui a informação, né, na tela a seguir, né? Ele vai trazer informação da avaliação que você está iniciando a correção. Então, ele vai trazer o nome da avaliação, ele vai trazer qual que é a disciplina, qual que é aquela avaliação, se é do primeiro bimestre, segundo, se é um simulado nacional e assim por diante. O código da avaliação e qual que é a disciplina que você está trabalhando aqui naquele momento. Ótimo, identifiquei a avaliação. Ele está pedindo aqui para que eu selecione qual que é a minha turma, ou qual que é a minha escola, qual que é a série que eu quero iniciar aqui o processo. Então veja que ele vai trazer aqui o nome da escola, o nome da turma, o nome da série e o nome da turma. Né? E confere se é a escola certa, porque o professor pode ter, por exemplo, o acesso a mais de uma escola, o professor, o coordenador ou o diretor, tá? Então aqui você vai visualizar se a escola que você quer iniciar a correção, se é essa mesmo, se é a turma do terceiro ano, se é a turma A. Conferiu, é isso? Clica aqui na informação que você escolheu, e aí ele vai trazer aqui a próxima etapa. Primeiramente, você vai poder escanear o QR Code, tá? Perdão, escanear, você vai poder escanear o QR Code, como eu disse para vocês, tá? Aí isso foi o processo manual, inserindo o código da avaliação. E quando você escolhe a opção de fazer a leitura do QR Code, você vai ter essas informações aqui, que são as boas práticas de leitura. E isso vai valer para todo momento da correção, não só para visualizar ali o QR Code, mas para escanear a avaliação por completo, tá? Então, ele vai pedir para você que esteja num local bem iluminado, evite sombras, garanta que as lentes da câmera estejam limpas. Quando você for permitir for fazer esse processo, você vai permitir aqui o uso da câmera. Então, possivelmente, se for a primeira vez que você está usando o aplicativo no seu dispositivo, ele vai aparecer aqui para você permitir o uso. Permita esse uso, tá? E se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode voltar naquele passo que eu acabei de mostrar, que é fazer a inserção manualmente, tá? Então ele vai abrir aqui a câmera, você aponta para o QR Code, e assim como a gente viu no formato manual, digitando o código, aqui ele identificou a avaliação sem precisar digitar o código. E aí ele vai trazer as mesmas informações e, mais uma vez, como eu expliquei, você vai procurar a escola, a série e a turma que você deseja corrigir, e aí você vai iniciar esse processo de correção. Tá, mas antes de iniciar esse processo, veja que aqui tem alguns exemplos onde eu tenho o cartão resposta, aqui eu tenho o aplicativo com a câmera aberta, né? E eu tenho aqui já um modelinho aqui de explicação para ligar o flash caso tenham dificuldades. A gente precisa seguir, garantir algumas regrinhas aqui para que você não tenha dificuldades nesse processo. Lembra que eu falei lá? Ah, vai surgir dúvida, vai ter gente falando que tentou fazer a leitura do cartão resposta e comeu informação do cartão, não leu a alternativa correta, a alternativa 1 ficou em branco e a 2 foi preenchida como se fosse a alternativa 3. Enfim, N questões que podem surgir aí se você não fazer aqui a leitura de forma correta, tá? Então, vamos seguir essas boas práticas aqui de leitura. Então, qual que é a primeira dica que a gente dá aqui? Primeiramente, você destacar a avaliação do seu caderno de avaliações, tá? Destaca a folha, deixa como ela tá aqui nessa primeira imagem, tira ela, garanta que você esteja no local bem iluminado, exatamente como tá aqui nessa primeira imagem, não tá aquela luz acabando estourando ali a imagem da câmera, ficando muito branco ou muito escuro. Tá aqui, ótimo, ideal para a gente conseguir enxergar, tá? Garanta que a mesa, o local que você está fazendo, veja que aqui, ó, não tenho nada, somente a mesa e a folha. Garanta que quando você for fazer o processo esteja nesse mesmo cenário, que não tenha lápis, não tenha outras avaliações, papéis aleatórios aqui. Garanta que quando você for fazer a leitura esteja o seu cartão de resposta e a mesa, mais nada além disso, tá? E aí você vai enquadrar
a câmera, você vai pegar lá o aplicativo, né? Chegou nessa etapa onde vai abrir a câmera e veja que você vai ler os quatro cantos aqui da folha. Ele vai abrir esse quadradinho verde aqui, ele vai tentar enquadrar aqui a avaliação. Então, gente, exatamente como está aqui na imagem, tá? De cima, no ângulo de 90 graus. Não é de frente do cartão, não é de lado, não é torto, exatamente como está aqui, tá? Porque se você tentar capturar abaixo ali, no ângulo de 45 graus, por exemplo, um ângulo mais abaixo, que não seja acima da folha, pode ser que você tenha dificuldades, porque o aplicativo ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa pequena imagem aqui, exatamente como está aqui, ele vai identificar a folha inteira, e dentro dessa folha, o aplicativo automaticamente vai dar um zoom e vai fazer a leitura, né, de cada uma dessas avaliações. Isso é tudo nos bastidores do aplicativo, tá? Ele não mostra nada disso para vocês, mas é o que acontece por trás aqui do que você não está vendo. Então ele vai garantir que a folha está aqui retinha, bonitinha. Ele vai dar um zoom aqui para conseguir identificar as avaliações. Então você não precisa estar colado na folha com o celular ali, com o tablet muito perto da folha. Não precisa estar tão longe também, porque tudo bem, ele vai dar zoom, vai, mas garanta que ele esteja aqui, pelo menos enquadrado, certinho, legal, dentro daqui da visualização da câmera, para que o aplicativo consiga ler corretamente. Tá? Mantenha essa distância ideal aqui, adequada, nem muito alto, nem tão perto, principalmente muito perto, porque aí vai dificultar a leitura. Tá? E aí, se possível, se você não tiver chegando no local muito bem iluminado, você tem aqui a opção de ligar o flash do seu celular. Você pode ativar e ligar o flash. Ok? Então, essas são as boas práticas aqui para você iniciar esse processo de leitura. Mas o que você não pode fazer, o que você não deve fazer, porque aí vai dificultar esse processo. E é justamente o que eu já falei lá atrás, tá? Evitar sombras. Então, veja que aqui tem uma sombra dividindo a folha, então isso pode prejudicar aqui o processo da correção. Pode ser que ele leia aqui somente essas questões aqui que estão do lado esquerdo e o que está do lado direito por conta da sombra, ele não vai conseguir fazer a leitura. Pode ser que aconteça. Aqui o exemplo que eu falei para vocês, a folha não está abaixo ali, né, a 90 graus do celular ali, do dispositivo que você está utilizando. Então, se ele tiver aqui fora desse padrão, como está aqui nessa primeira imagem, tiver torta e não estiver acima da folha, vai ter dificuldades também. E outra aqui, como eu disse, você vai enquadrar a folha por inteiro, não é a caixinha do gabarito, tá? É a folha por inteiro. Se você fizer exatamente como está aqui, o que vai acontecer? Vou até passar para a próxima página. Se você cometer algum desses erros que não podem ser feitos, você vai ter uma correção que vai ocasionar esse tipo de problemas. Então eu tinha lá a questão 7 estava marcada, mas aí aqui para mim ela veio como em branco. Eu tinha a questão B aqui marcada na alternativa 6, por exemplo, e ela veio parar aqui na alternativa 5, no item 5. Então, esses são alguns problemas que podem acontecer. E conforme você captura e ele traz esse diagnóstico, tá? Quando você vai lá e captura de uma forma incorreta, ele vai trazer aqui esse íconezinho de questão em branco, tá? Quando tiver alguma questão com alguma dificuldade, ele vai trazer aqui alguma dificuldade de leitura, né? Ele vai trazer esse símbolo de atenção. E você clicando no ícone do olho, você consegue identificar o que o aplicativo fez a leitura. Então veja que aqui na questão 7 ele leu aqui de forma incorreta, ele leu entre as bolinhas que foram marcadas lá no cartão resposta do aluno. Ou seja, se eu fizer isso daqui, vou até dar um zoom, se eu fizer isso daqui, ó, capturar com a folha fora do enquadramento do dispositivo ou muito próxima, como está aqui, né, ele não estiver neste padrão aqui centralizado, né, deixa eu voltar aqui uma tela que esse é o modelo ideal aqui da leitura, né, se ele não tiver exatamente neste padrão, né, com a imagem do cartão resposta centralizada ou aqui, pegando os quatro cantos da folha, numa distância ideal, você vai acabar tendo esse tipo de dificuldade que a gente viu aqui nesse exemplo, tá? Ele vai trazer aqui uma leitura incorreta. Então, a gente já sabe o que fazer e o que não deve fazer. Ótimo, aqui já sana a maior parte das dificuldades que ocorrem durante uma leitura de um cartão resposta ali, seja na aplicação da avaliação bimestral ou seja na aplicação do simulado nacional. Ok? Ótimo.
Passamos dessa etapa, a gente conseguiu identificar ali o cartão resposta, como que a gente faz a identificação do cartão resposta, como a gente faz a leitura. A gente chegou aqui na etapa onde a gente vai selecionar o cartão, o aluno que a gente quer iniciar a correção, tá? Então, eu confirmo aqui qual que é a avaliação que eu estou iniciando a correção, qual que é a disciplina, qual que é a turma e a escola que eu estou iniciando, confirmo se é isso mesmo, confiro com o gabarito que eu vou corrigir naquele momento, se é isso mesmo, e aí eu vou ter aqui, na próxima tela, clicando em sim, né? Na próxima tela eu vou ter duas opções. Uma que é efetuar o escaneamento do cartão resposta ou corrigir manualmente. Tá? No caso do dispositivo celular, você pode deixar marcada a opção de escanear o cartão resposta e aí você vai conseguir é, abrir a câmera e iniciar aquele processo, esse processo que a gente acabou de mostrar, tá? Então, deixa marcada essa opção, procura o nome do aluno que você quer iniciar a correção, então pega o cartão resposta, separa ele, deixa somente ele ali isolado na sua mesa, confere ali, o aluno é o Arthur que eu vou corrigir? Ótimo, é o que está escrito no cartão resposta, então eu vou clicar aqui, Arthur Alves, cliquei no nome do aluno, ele vai abrir aqui a câmera e a gente vai seguir aquele processo que eu acabei de instruir vocês como é que faz de forma correta, tá? No ângulo de 90 graus, acima da folha ali do cartão resposta, o cartão tem que estar destacado. É importante lembrar que também tem as orientações do cartão resposta, então se o aluno marcou de forma incorreta, marcou a lápis, não preencheu a bolinha inteira, também pode gerar dificuldades na leitura, tá? Então tem que seguir as orientações que também estão ali no preenchimento do cartão resposta. Feito isso, ótimo, a gente vai conferir, né? Ele vai capturar o cartão resposta e a gente vai conferir o que foi feito de leitura. Se aqui você viu que tá tudo certo, clique em salvar. É importantíssimo você conferir, tá? Não capture e já vai salvando. Captura, confere se o que foi feita a leitura está correto ali, de acordo com o que você capturou ali na câmera do seu dispositivo, senão você refaz a correção. E aí, nesse refazer, você pode voltar à etapa anterior. Se está tendo muita dificuldade para fazer a leitura através da câmera, você corrige de forma manual. E aí você vai vir diretamente para essa tela aqui e vai clicando nas bolinhas aqui, marcando cada um dos itens que o aluno preencheu, tá? Em vez de abrir a câmera, ele vai abrir aqui diretamente na opção para você digitar manualmente a correção do aluno, ok? Ótimo. Conferir, tá tudo certo? É isso mesmo? Cliquei em salvar. Ele vai perguntar aqui: você tem certeza que você deseja salvar essa correção? Tá tudo certo? Conferiu se é isso mesmo? Clique em salvar. E por fim, ele vai informar que foi salvo e a correção foi salva com sucesso. Ok? Quando é feita essa correção, o aluno que estava lá no status pendente, né, ele passa ali para o status processando e ele vai efetuar a correção daquele aluno e ele vai sair desse status para concluído e vai trazer aqui a quantidade de acertos e erros deste aluno, tá? Então ele vai sofrer esses processos de status. Tá? Quando todos os alunos estiverem concluídos, ótimo, é só aguardar ali o período de 24 horas para poder efetuar a leitura do relatório que a gente já vai ver lá na frente, tá? Mas, ok, Adriano, e se eu, porventura, efetuei a correção, falei que estava tudo certo, mas vi que eu corrigi a avaliação do aluno Arthur, mas na verdade eu tinha que ter corrigido a avaliação do aluno Alex. Eu inverti as avaliações. Eu consigo excluir? Sim. Se você vê aqui que o aluno já está no status concluído, você pode clicar no nome do aluno, aqui na lista dos alunos, né? Você clica e aí ele vai abrir essa telinha aqui onde ele vai trazer a correção que você fez, ele vai trazer a marcação de tudo que foi preenchido ali pelo aluno, né? E no finalzinho da tela você vai ter a opção de excluir a correção. Clica em excluir, você vai ter a opção aqui de confirmar. Confirmou, ele vai sair do status concluído e vai voltar para o status pendente para que você possa efetuar a correção novamente desse aluno, ok? Certo. A gente já entendeu aqui como a gente faz esse processo no aplicativo. A gente viu como é que a gente acessa o aplicativo, como que a gente entra aqui na seção de inserção de respostas, como a gente identifica o nosso cartão, como a gente faz o enquadramento do cartão lá na câmera e como a gente valida a correção ou faz a exclusão da correção se necessário. Isso tudo pelo aplicativo. A gente tem uma outra opção que é fazer isso pelo site. Adriano, eu preciso fazer pelo site e pelo aplicativo?
Não, gente, são alternativas, tá? Porque nem sempre a escola ali ou o professor vai ter, por exemplo, né, quem for fazer a correção, vai ter o celular, um tablet para poder fazer essa correção. Qual que é a outra alternativa se eu não tenho um dispositivo mobile para poder fazer isso? Você pode acessar através do computador e lá no computador você vai abrir o site e vai fazer esse mesmo processo, tá? A diferença é que no computador você consegue fazer somente de forma manual e no aplicativo você consegue fazer de forma manual e através do escaneamento do cartão resposta. Tá? Então essa é a diferença e é por isso que a gente dá essas duas opções, tá? Se você não tem um, você pode fazer no outro. Ótimo. Como que a gente faz isso no computador? A gente vai ver que exatamente os processos que a gente viu no aplicativo vai funcionar aqui no computador também. O passo a passo para chegar lá na correção é o mesmo, só vai mudar aqui um pouquinho o layout, porque a tela do computador é um pouquinho maior. Mas o processo é o mesmo, tá? A gente vai clicar lá em seção de respostas, a gente vai identificar qual que é a nossa disciplina, né? O componente curricular que eu quero corrigir, seleciono o componente, pego o meu cartão resposta, olho ali no meu cartão qual que é o código da minha avaliação, insiro o código da avaliação aqui. E aí eu não vou precisar escanear o código, tá? Lembrando que lá no aplicativo, ou eu digito o código ou eu escaneio, tá? Ou um ou outro. Aqui no celular, eu só tenho a opção de digitar o código da avaliação. Identifiquei a avaliação, agora eu preciso selecionar a minha escola, minha turma, minha série. Veja aqui qual que é a escola, a turma e a série que eu quero iniciar a correção. Clico nela, confirmo na tela a seguir, que é a telinha de confirmação, se a avaliação que eu quero corrigir é essa. Então é importantíssimo você ler esses passos, tá? Garantir que você está fazendo de forma correta, vai fazendo pausadamente, para não ter essa dificuldade aí ou acabar efetuando a correção de forma incorreta, tá? Conferiu, tá tudo certo, inicia a correção. E aqui a gente vai ter novamente a lista de alunos, a gente vai ver aqui os status dos alunos que estão pendentes, e os alunos que estão pendentes a gente consegue efetuar a correção. Então a gente vai procurar aqui o aluno, por exemplo, o aluno Álvaro, eu vou clicar em corrigir, e ele vai abrir a telinha com o campo aqui de preenchimento do gabarito do aluno. Então eu vou clicar em cada uma das alternativas conforme está lá no preenchimento do cartão resposta do aluno. Fui lá, marquei cada uma das bolinhas conforme o aluno preencheu, clico em salvar. Cliquei em salvar, aquele aluno vai sair do status pendente, ele vai processar e vai ir para o status concluído. Se eu quiser ver a correção que eu fiz, eu posso clicar em ver correção. E aqui muito mais simples, né? Aqui mesmo nessa tela eu consigo excluir. Caso eu tenha feito alguma coisa errada, eu posso excluir a correção do aluno e corrigir novamente. Tá? Ele vai clicar aqui no botãozinho da lixeira, ele vai visualizar aqui qual que foi a correção feita pelo aluno e você pode clicar na opção de excluir e vai ser removida aqui a correção. O aluno sai do status concluídos, volta para pendente e aí você pode iniciar a correção dele novamente. Ok? Então, ótimo, a gente já aprendeu que existem duas formas de iniciar o processo. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer as duas, ou é uma ou é outra, são apenas métodos de facilitar ali para você fazer a correção. E agora a gente vai iniciar o processo de leitura dos relatórios. Já que eu fiz todo esse processo, fui lá, inseri as avaliações, agora eu preciso identificar ali o que que essas avaliações trouxeram de resultado para minha escola, tá? Ou para minha rede, tá? Então a gente vai chegar nesse momento de leitura dos relatórios das avaliações. Aqui, vocês vão acessar através do site, tá? No site você vai ver a opção de relatórios e aí você vai clicar aqui em relatórios e você vai selecionar a forma de leitura, que é o relatório de acompanhamento das avaliações, tá? Então você seleciona ali a informação. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, ele vai ocorrer de forma linear. Ele tá aqui por quadradinhos, mas isso daqui é uma página, você seleciona o relatório de avaliação. Na página a seguir, você vai selecionar qual que é a série que você deseja acessar. E aí, mais uma vez, frisando aqui, tá, gente? Se você é professor, tá? Está cadastrado na turma do segundo ano e quer fazer inserção ou cadastro, perdão, uma inserção de resposta ou uma leitura de relatório de uma turma que você não está cadastrado, ela não vai aparecer aqui para você. Tenha isso em mente, tá? Você tem que estar cadastrado na sua turma para que ela apareça aqui. Se você não estiver, não vai aparecer de forma alguma,
ok? Então, garanta isso antes de iniciar a leitura para você não se frustrar aqui e falar, a plataforma está com problema. Não, você simplesmente não está vinculado na sua turma ou não está vinculado na série que você precisa ver. E aí você vai solicitar ali para que alguém faça a gestão do seu usuário. A gente já vai ver lá na frente, tá? Guarda essa informação aqui. Você professor, precisa estar vinculado à sua série, à sua turma, à sua disciplina corretamente para que apareça de forma correta aqui para você, tá? Então, seleciona aqui a série, seleciona a sua disciplina e agora você vai definir qual que é a avaliação que você quer fazer a leitura do relatório. Tá? Então, visualiza ali a avaliação, você vai clicar em qual você quer ver e você vai ter duas formas de fazer a leitura dos seus relatórios, tá? Que é o relatório simples, que é o que a gente vai ver agora, e depois a gente vai ver os relatórios comparativos, tá? Em relatório simples, a gente vai ter essa visualização, onde a gente vai conseguir visualizar as questões que foram trabalhadas, tá? Então aqui ele vai trazer aqui para vocês a quantidade de estudantes que foram corrigidos aqui nessa avaliação, tá? Ele vai mostrar aqui para vocês a série que você abriu anteriormente, né? Que você selecionou no pré-filtro anterior, a quantidade de acertos, erros e respostas em branco para essa série. Clicando aqui na setinha, você consegue expandir e ver quais são as questões que foram trabalhadas. Você clicando em cada uma das questões, você vai ver aqui os enunciados dela, né? A quantidade por questão de acertos, erros e branco, né? Clicou ali na questão que você quer ver, por exemplo, ele vai abrir uma janelinha e nessa janela ele vai mostrar aqui qual que é o enunciado da questão, o que está sendo trabalhado, o que está sendo perguntado, quais foram as alternativas, e aí em cada uma das alternativas ele traz a taxa de marcação delas, né? Ele vai trazendo aqui por barrinhas, né? Qual que foi a taxa de marcação. O que está em verde é o gabarito, é a resposta correta, né? E aí você consegue ir avançando ou recuando aqui, né? Voltando cada uma das alternativas dentro dessa própria janelinha, tá? Clicando aqui na questão, na próxima questão, que seria a questão 2. Se você tivesse na questão 2, apareceria aqui questão um e a seguinte é a questão 3, tá? E vocês conseguem ir navegando como se fosse avançar e voltar, ok? Fechando essa tela, a gente volta aqui, né, para a tela anterior, onde a gente consegue ver lá em estudantes, a gente viu a abinha de estudantes, só voltar aqui um pouquinho. A gente viu aqui questões, mas a gente consegue ver aqui na abinha de estudantes quais são as correções feitas ali por turma, por cada um dos estudantes, tá? Então, lembrando, mais uma vez, eu selecionei anteriormente ali a minha turma do terceiro ano, cliquei ali no terceiro ano, na setinha aqui ao lado, ele vai trazer todas as turmas se eu for professor, tá? Aqui, se você é coordenador, diretor, você vai ver todas as turmas, todas as séries. Se você é secretário, também. Mas se você é professor, você vai ver o quê? A série e a turma que você está vinculado. Não adianta querer ver a turma, outra turma que não está aqui se você não estiver vinculado, ok? Então tenha ciência de que só vai aparecer o que está cadastrado no seu usuário. Ah, mas a informação que está aqui é antiga. Sem problemas, você vai solicitar depois para que alguém que tenha um perfil de gestão faça essa correção do seu usuário, ok? E a gente já vai aprender como é que faz isso. Ótimo. Então aqui eu consigo ver cada um dos estudantes dentro das minhas turmas. Lembrando que, mais uma vez, eu consigo ver os mesmos status. A quantidade de acertos, erros e branco, dentro da série e dentro de cada uma das turmas. Clicou em ver estudantes, eu consigo ver aqui, aluno por aluno, a quantidade de acertos, erros e brancos deles também. Aqui o gabarito do preenchimento do aluno, tá? Clicando aqui na setinha ao lado, eu consigo ver cada uma dessas questões aqui preenchidas pelo aluno. Ok? Então, essa aqui é a correção simples, né? O relatório simples. E agora a gente vai ver o relatório comparativo. Então, voltando uma página atrás, a gente clica lá em relatório comparativo e a gente tem três formatos de visualização aqui desses relatórios. Ou seja, por acertos, erros, acertos e respostas em branco. Consegue visualizar por habilidades e por questões trabalhadas ali naquela questão, aquela avaliação, ok? Então, clicando em comparar em qualquer uma delas, ele vai abrir esta visualização aqui.
Tá? Para ambos vai ser a mesma coisa, a diferença é que vai mudar o dado apresentado, de acordo com o que você preencheu anteriormente, tá? Então aqui ele está mostrando uma base de habilidades, tá? Mas poderia ser de acertos, erros e branco. Então ele está mostrando a taxa de porcentagem aqui de acerto dessas habilidades, por exemplo, né? Ou de preenchimento, e clicando em ver mais você consegue ver no detalhe, tá? Aqui em cima você consegue selecionar a escola, tá? E aí você só consegue selecionar a escola se você tiver cadastro em mais de uma. E aí o secretário, por exemplo, né? Quem tem o perfil de secretário, como eu expliquei lá atrás, consegue ver todas as escolas, então ele consegue ver. Se você é um diretor, coordenador, se você estiver cadastrado em mais de uma escola, ele vai aparecer aqui. E se você é professor, só vai aparecer a sua escola, e aí você consegue alterar as turmas caso você esteja cadastrado em mais de uma turma. Lembra que eu expliquei da hierarquia? Então, a todo momento, essa hierarquia vai ser válida dentro da plataforma. Ok? Clicam em comparar, ele vai trazer aqui o relatório para vocês, tá? É bem simples, bem didático, e você consegue navegar entre aqui BNCC e SAEB também, ok? Ótimo. Então, falei bastante para vocês de tudo que é feito ali dentro da plataforma. Sempre, a todo momento, fiquei reforçando aqui que o professor precisa estar vinculado às suas turmas, o professor precisa estar vinculado à sua disciplina. Ótimo, mas e se tiver errado? Como eu faço a gestão disso? E quem faz isso? Eu, como professor, consigo fazer? Eu preciso pedir para um coordenador, um diretor, alguém dentro da escola, algum técnico dentro da escola para poder fazer isso? Vamos aprender aqui agora, tá? Então, a gente vai ter dentro do seu usuário, lá no site, tá? Lembrando que é dentro do site, não vai funcionar isso dentro do aplicativo, sempre vai ser dentro do site, a função de gestão de usuários. Aqui, todos os usuários, seja ele professor, seja diretor ou seja secretário, e aí eu vou reforçar mais uma vez, eu estou falando da função dentro da plataforma, não estou falando do seu cargo, tá? Se você é professor, é porque você precisa ter o acesso dentro da hierarquia, dentro da plataforma, como um professor, ou seja, você vai ver as turmas que estão vinculadas ao seu usuário. Se eu tiver o acesso de diretor, eu vou ter um acesso de gestão da minha escola, ou seja, eu vou ver todos os alunos cadastrados, todos os professores cadastrados, os demais diretores, ou seja, os demais perfis de diretores cadastrados, e aí eu consigo fazer todo esse gerenciamento dentro da minha escola. Se eu for um secretário, eu consigo fazer a mesma coisa que o diretor, porém a nível da minha rede, seja ela municipal ou estadual. Tá? Então, eu vou ver todas as escolas, todos os usuários, todos os alunos, todos os professores, ok? Então, eu sempre vou ter esse botão aqui, que é o de gerenciamento de usuários da minha rede. Então, eu vou clicar aqui em gestão de usuários e o que eu consigo editar aqui. Aqui eu estou vendo a visualização como se fosse a do secretário ou a do diretor, porque você consegue, como secretário ou como diretor, editar outros usuários de diretores ou cadastrar, editar ou cadastrar professores e editar ou cadastrar alunos. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar quem está ou não está cadastrado, eu consigo editar os usuários de quem já está cadastrado e assim por diante. Tá? Então, muita atenção aqui, gente. Isso daqui está na mão de vocês. Qualquer usuário que consegue ter acesso aqui à gestão de usuário consegue ou cadastrar, né? A etapa mínima aqui é cadastro de aluno, que aí o professor consegue fazer, ou como diretor, que eu consigo cadastrar novos diretores, cadastrar novos professores e novos alunos, ou como secretário, que eu consigo gerenciar toda a minha rede. Tá? Vou reforçar isso daqui quantas vezes for necessário, para que fique claro para vocês que tudo dentro da plataforma é questão de hierarquia e que gestão de usuário pode ser feita dentro da escola, ok? Então vamos lá. Cliquei ali aqui eu vou simular a gestão do usuário do aluno, tá? Então clicando aqui na opção de estudantes, ele vai me abrir essa tela. Então muita atenção aqui. O que que ele aparece nessa tela para mim? Ele traz todos os alunos cadastrados, qual escola ele está cadastrado, e aí isso daqui só vai diferenciar se você tiver cadastro em mais de uma escola, tá? Isso quando eu digo você, como professor, como diretor, como coordenador, secretário e assim por diante, tá? Você só vai ver outras escolas se você tiver cadastrado em mais de uma escola.
Tá? Então ele vai trazer aqui o nome do aluno, qual que é o código MAC daquela escola, qual que é a série, qual que é a turma, e se aquele aluno está ativo ou não. O que quer dizer a opção de ativo? Quer dizer que se aquele aluno está ativo, ele está apto para receber avaliações ali, né, correções de avaliações, ele está apto ali para fazer o uso ali das funcionalidades da plataforma para quem tem aí as funcionalidades para alunos, tá? Então, quando o aluno está ativo, ele está habilitado para ser gerenciado ou para ter correções dentro da plataforma. Se ele estiver inativo, simplesmente esse aluno continua aqui, mas esse aluno não tem impacto nenhum dentro da minha rede. Ele fica apenas o histórico dele, informando que ele está inativo. Quando esse botãozinho ele está para o lado esquerdo, né? A bolinha está para o lado esquerdo e vai ficar em cinza. Veja que eu tenho aqui, isso daqui é importantíssimo, que é a tabelinha aqui no final da tabelinha, o botãozinho de editar, onde eu posso mudar esse aluno de turma, trocar informações desse aluno, o nome dele, corrigir o nome, a data de nascimento, trocar as informações da turma, tá? E eu posso adicionar novos estudantes aqui, caso seja necessário. Se eu clicar aqui em adicionar estudante, veja que ele vai me trazer algumas informações que eu preciso, que são básicas para o cadastro do aluno. Então, eu vou ter que preencher aqui, caso eu tenha o cadastro em mais de uma escola, ele vai dar a opção de eu preencher o nome da escola, senão ele vai sempre vir preenchido ali conforme o seu cadastro. Você vai preencher o nome completo do aluno, vai informar a data de nascimento dele e vai informar a série deste aluno. E você vai clicar em adicionar. Se porventura falar que o aluno já está cadastrado, existem algumas possibilidades. Ou esse aluno já está cadastrado realmente, mas ele está cadastrado em outra escola porque esse aluno veio de transferência. E aí o que você vai fazer? Você pode pedir para que o diretor lá da outra escola, qualquer outro professor, coordenador, altere as informações desse aluno, tá? Para que ele venha para essa escola. E aí o ideal é pedir para que o secretário faça a migração dele, tá? Porque o secretário vai ter acesso a todas as escolas. O secretário consegue fazer o quê? Tirar o aluno de uma escola e jogar para outra. O diretor, se ele estiver cadastrado em uma única escola, ele consegue fazer isso? Não, ele não consegue, porque ele só vai estar cadastrado em uma. E se esse aluno está cadastrado em outra escola, esse diretor não vai conseguir nem localizar esse aluno, porque ele está cadastrado em outra escola. E a informação que vai trazer lá informando que esse aluno já está cadastrado é justamente por isso, porque ele já está cadastrado e ele pode estar na sua escola ou não. Tá? Se ele estiver dentro da sua escola, ótimo. Você só vai procurar e editar o usuário dele. Agora, se esse aluno não estiver na sua escola e você tentar adicionar ele, informar que o aluno já existe, obviamente ele está numa outra escola, tá? E você vai pedir para o secretário fazer a migração dele de uma escola para outra, tá? E aí é só o nível de secretário que consegue fazer. Por quê? Porque o secretário tem a gestão de toda a rede. Ok? Cliquei em adicionar, deu tudo certo, o aluno não teve problema algum, ele vai adicionar e você vai voltar aqui para a tela inicial. Se você quiser pesquisar o aluno, eu quero saber se realmente esse aluno está cadastrado ou não. Você pode vir aqui, digitar o nome do aluno ou procurar na lista abaixo aqui manualmente, tá? Mas aconselho utilizar o filtro. Digita o nome do aluno, ele vai filtrar aqui, pressiona o Enter ou clica na lupinha, né? Ele vai filtrar aqui o aluno e você pode editar caso tenha necessidade, tá? Então vamos lá. O aluno lá no começo do ano ele estava no terceiro ano A, mas agora ele passou para o terceiro ano B. Enfim, não importa o motivo. Eu preciso mudar esse aluno da turma A para a turma B. Como eu faço isso? Procuro o aluno, clico em editar, ele vai abrir aqui a tela com as informações do aluno. Então veja, eu consigo editar o nome do aluno, consigo editar a data de nascimento do aluno, consigo inativar ou ativar novamente o aluno caso ele esteja inativo, e eu consigo alterar, um pouquinho mais abaixo aqui, né? Eu consigo alterar a turma desse aluno. Então eu posso tirar ele da turma A e mandar para a turma B, ou tirar do terceiro ano, mandar ele lá para o quarto ano A, por exemplo, tá? Eu consigo fazer esse tipo de edição clicando aqui em alterar a turma, tá? A mesma coisa vai funcionar para um professor, tá? Quando eu volto na tela anterior e seleciono lá a opção de professores, ele vai me trazer exatamente a mesma visualização. Porém, ele vai me mostrar os professores cadastrados. Então, eu tenho a lista aqui dos professores, tenho o nome dele, qual que é o código MAC, qual que é o município e a escola que ele está cadastrado. E aqui, importantíssimo,
o botão de editar. Eu consigo editar o que dentro do cadastro do professor? A gente já vai ver, tá? Mas eu consigo, além disso, adicionar um novo professor. Ah, o professor não foi para a lista inicial, que eu falei lá no começo, que a gente recebe a planilha de vocês, da rede, a gente devolve a informação. Faltou um professor ser cadastrado no envio daquela planilha lá no começo. Eu vou ter que entrar em contato com o meu consultor do CS e falar, ó, cadastra para mim? Não, você já tem acesso, agora você já tem o seu cadastro dentro da plataforma, você vai entrar aqui e vai clicar em adicionar professor. Clicou em adicionar professor? Informa o nome, o e-mail do professor. Garanta que o e-mail que o professor, que está sendo cadastrado aqui para o professor, está digitado corretamente. Garanta que aquele e-mail funciona. Porque se o professor perder a senha ou esquecer a senha dele, e ele tentar recuperar e o e-mail dele estiver digitado errado, ele não vai conseguir recuperar. Simples assim, tá? Então, garanta que as informações estão corretas. Preencheu? Clique em próximo. Clicou em próximo, você pode digitar o código MAC da escola, que a gente viu lá na tela anterior, onde a gente pega esse código MAC, caso seja necessário, ou você pode vir aqui e ir filtrando aqui as informações, da regional até você selecionar aqui a escola daquele professor, tá? Clicou aqui, selecionou a escola, clique em próximo. Você vai definir agora na próxima tela qual que é a série ali, o segmento que o professor vai lecionar, né? Então você vai selecionar ali a série dele e vai selecionar a turma que ele leciona. Se eu precisar cadastrar esse professor em mais de uma série, em mais de uma turma, eu vou clicar aqui, adicionar mais anos. O ano que está falando aqui é o ano escolar, tá? Não é o ano 2025, 26, por exemplo, tá? É o ano, a série do professor, tá? Acontece que às vezes acontece bastante de vir preenchido assim dentro da nossa planilha, tá, gente? Então, quando a gente fala de ano, a gente está falando da série, tá? Então, eu posso clicar aqui e adicionar novas séries e novas turmas. Ok, feito isso, cliquei em adicionar. Se o professor já existir, ele vai trazer a informação que o professor já existe. Você vai procurar o professor dentro da escola. Se ele não existir dentro da escola, é porque ele está cadastrado em outra escola. Se precisar trazer ele para a sua escola neste momento, você vai pedir à secretaria para que faça esse gerenciamento de adicionar esse professor em uma nova escola. E como você edita o usuário de um professor já existente? Então veja que você consegue pesquisar o nome do professor, o e-mail do professor, da mesma forma que a gente viu lá com o aluno, tá? Você localizou o professor, você pode clicar no botão de editar. E aqui vem a mágica do cadastro do professor. Você, como diretor, coordenador, gestor ali da escola, o técnico da escola, não importa a sua função dentro da escola, desde que você tenha um perfil de diretor ou secretário, você pode redefinir a senha do professor cadastrado, você pode alterar o nome do professor, você pode alterar ou editar aqui, né, no caso, o e-mail do professor, você pode ativar ou inativar um usuário do professor. Tá? Uma vez que você inativou aquele usuário do professor, ele não tem acesso mais à plataforma. Toda vez que ele tentar acessar a plataforma, ele vai trazer a mensagem lá falando que o usuário está inativo, se ele tiver com a opção de inativar aqui habilitado. Tá? Se não, se ele estiver aqui como inativo, o usuário está funcionando, está ok. Se você quiser cortar o acesso, você inativa. Se você quiser editar as turmas já cadastradas daquele professor, você vai procurar o cardzinho ali. Cada card que aparece, esse daqui tem apenas um, mas podem aparecer vários cardzinhos desses daqui. Leia o que está escrito no card. Ele está mostrando o nome da escola, a função, que é de professor, a série que aquele card representa e a turma que esse card representa. Você pode adicionar uma nova turma, caso você queira, por exemplo, este professor, ele está cadastrado no terceiro ano A. Eu quero adicionar ele no terceiro ano B. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em adicionar outra turma. E aí eu vou preencher aquelas informações que eu vi anteriormente, tá? Informar aqui o segmento, a turma e assim por diante. E aí ele vai adicionar um segundo card da turma do terceiro ano B. Se eu quiser apenas mudar, o professor ele só tem acesso a uma única turma. Aqui está mostrando que ele é da turma A, mas ele é da turma B agora, porque mudou no meio do ano. Eu posso vir clicar aqui nos três pontinhos, editar, e aí eu consigo mudar da turma A e colocar ele na turma B.
ou ele não precisa mais ter acesso a uma quantidade de turmas que ele tem cadastrada lá. Eu posso clicar aqui nos três pontinhos e remover, tá? Lembrando que cada card representa uma série, uma turma, ok? E uma escola. Tá? Então, caso você tenha vários cards ali, é porque você tem acesso a diversas séries, a diversas turmas ou diversas escolas, ok? Ótimo. E como é que eu faço isso com o diretor? Como eu adiciono um diretor? Né? A mesma coisa. Veja que as visualizações aqui são exatamente as mesmas. O que vai mudar é a informação de preenchimento, tá? Se eu quiser adicionar um novo diretor, eu vou clicar lá em adicionar diretor. Ele vai me trazer aqui as informações que eu preciso preencher, ou seja, eu preciso informar qual que é a escola, no caso, a escola que eu já estou acessando naquele momento, né? Então você seleciona ali, define o nome, mais uma vez, confirma se o e-mail do diretor está correto. O diretor, eu estou falando, não é do cargo, mais uma vez, é da função dentro da plataforma. Qualquer pessoa pode ser diretor ali, tá? Você vai preencher ali o e-mail, vai garantir que está tudo certo, vai adicionar e já adiciona. É só essas informações que você precisa para adicionar um diretor, tá? Clicou em adicionar, ele já adicionou e aí você consegue pesquisar também o usuário do diretor, tá? Digita o nome, clica na lupinha ou procura na lista abaixo e aí você consegue conferir qual é o nome do diretor, qual é o e-mail que ele está utilizando, qual escola ele está cadastrado e qual é o status dele, se está ativo ou inativo. E aqui, se você quiser editar o usuário do diretor, a mesma coisa. Você clica em editar e aí você chega nessa tela, que é a tela onde você consegue redefinir a senha do diretor. Ah, o diretor não está conseguindo, tentou usar a opção do esqueci minha senha lá na página inicial, não conseguiu, não chega nada para ele. Ok, você pede para um outro diretor, uma outra pessoa que está cadastrada com o perfil de diretor, entrar lá, procurar o seu usuário e clicar nesse botão de redefinir senha. Você volta para a senha padrão, que é saber @2026, que eu falei lá no início, tá? Você pode alterar o nome do usuário e alterar o e-mail. Ah, cadastrei o diretor com o e-mail errado. Tudo bem? Venho aqui, entro no editar e edito o e-mail do diretor. E posso ativar ou inativar ele também. Ok? Ah, ótimo. Aprendemos como que funciona a gestão de usuário. Entendemos que dentro da minha escola eu não preciso abrir chamado, por exemplo, para poder adicionar um novo aluno, adicionar um novo professor, um novo diretor e assim por diante. Qualquer gestão de usuário eu consigo fazer dentro da minha própria escola. Só preciso de alguém que tenha acesso a essa área de gestão. Se eu preciso gerenciar os meus alunos, eu, como professor, consigo gerenciar eles. Mas se esse aluno está em uma outra turma que eu não tenho acesso, você vai pedir ao seu coordenador, ao seu diretor, ao técnico da sua escola, desde que ele tenha o perfil no usuário dele cadastrado como diretor, ok? E se eu precisar manusear professores, diretores, alunos entre escolas, eu vou pedir para quem? Para quem tem o acesso de secretário. Geralmente isso já está na Secretaria de Educação, ok? Perfeito. Vamos aprender aqui agora como eu vejo os recursos pedagógicos. O que são os recursos pedagógicos? São os livros de vocês, os materiais complementares desses livros, tudo que são relacionado ao material, ele vai estar aqui para vocês, tá? E já adianto de antemão aqui para vocês, gente. Esses livros, as avaliações, os gabaritos, tudo ele é protegido por direito autoral, então ele não permite fazer o download disso para o computador, ali para o seu celular, tá? Você sempre vai precisar ver através da plataforma ou do aplicativo no dispositivo, tá? Por conta da proteção de direitos autorais de cada um desses materiais. Então, sempre vai visualizar aqui. Clicou em recursos pedagógicos, tá? Tanto no aplicativo celular quanto no site. Recursos pedagógicos, você vai conseguir ver as avaliações, você vai conseguir ver as provas, né? Os gabaritos, né? As resoluções dessas provas. E você clicando aqui em ver todos, por exemplo, você vai ver todas as provas aqui. E aí ele vai clicando em alguma delas, você pode clicar aqui em conteúdo, né? Clicar para ver o conteúdo que vai estar em PDF nesse caso aqui. Pode estar em HTML ou outros formatos. Clicou ali para visualizar o conteúdo, ele vai abrir aqui como se fosse um editor perdão, um leitor de PDF, tá? Então ele vai abrir aqui a telinha e aqui ao lado direito superior eu tenho algumas funções, que as funções aqui para você
marcar, né? Marcar algum texto, digitar alguma nota, inserir algum textinho ali digitado, alguma imagem, tá? Você pode brincar aqui um pouquinho, principalmente se você tiver aquelas lousas interativas na escola, você pode utilizar aqui para brincar, fazendo algumas anotações, apresentando para os alunos, ok? Ótimo, bem simples, bem tranquilo. É aqui que você vai ver os recursos pedagógicos, mas a gente tem também uma outra possibilidade de ver esses recursos, principalmente para quem vai utilizar aí o material do infantil. Geralmente ele vai estar vinculado lá dentro da plataforma Plural, tá? Então, como que a gente acessa a plataforma Plural? Lá na página inicial da Clique Saber, lá no site, você vai ver aqui no menu lateral o ícone do Plural, né? Escrito aqui Plural. Você vai clicar em plural e você será direcionado para a página inicial do plural. Tem um detalhe aqui, gente. Atenção, professor, se você não selecionou a sua disciplina corretamente, não selecionou a turma corretamente, não foi cadastrado corretamente na sua turma, possivelmente você vai ter dificuldades para entrar aqui no plural. Então, veja que as dificuldades só acontecem quando o seu cadastro está com alguma falha ou falta de preenchimento, tá? Então, garanta sempre que seu usuário está corretamente, devidamente cadastrado dentro da plataforma, ok? Ótimo. E um detalhe importantíssimo, gente, eu vou até voltar aqui um pouquinho a apresentação. Para você, professor, tá? Você que é professor e precisa selecionar a sua disciplina, tá? Lá naquele primeiro acesso, é, você chegou lá na telinha de primeiro acesso, foi lá, fez o login, definiu a sua senha, ele vai aparecer essa tela aqui. Você que é professor do infantil, você vai selecionar a disciplina, sempre vai selecionar a disciplina que vai estar escrita aqui como integrado, tá? Você que é professor de educação infantil, você sempre vai deixar selecionado a disciplina integrado, tá? Anota isso daí, porque aí possivelmente se você não estiver com isso vinculado, você vai ter dificuldades na hora de ver o seu material, tá bom? Garanta que você está com o seu perfil ali selecionado como integrado, tá? Ótimo. Só lembrando aqui, pessoal, aqui a gente tem um campinho chamado Meu Perfil. Dentro de meu perfil, se for necessário, você consegue voltar e editar a sua disciplina, tá? Vai ter um campinho aqui dentro de meu perfil e você consegue clicar lá e alterar a disciplina que você está tendo a visualização naquele momento. Se você está marcado lá só como professor de português e amanhã você vai precisar lecionar aulas de matemática, a primeira coisa que você vai fazer para ver o material, você vai vir aqui meu perfil, vai lá administrar os seus componentes curriculares e vai clicar lá para marcar a opção da disciplina de língua portuguesa e matemática, tá? Um exemplo, ok? Então vamos visualizar aqui a plataforma Plural, tá? Clicou aqui em Plural, a gente vai ser direcionado aqui. Dentro do Plural, a gente vai ter aqui mais uma opção que é de biblioteca de conteúdos. Dentro de bibliotecas de conteúdos, eu vou ter a visualização também do material no formato digital, protegidos por direitos autorais, não consigo fazer download. Sempre visualizo dentro da plataforma. E aqui eu vou ter um campo de filtro, onde eu posso buscar pelo título do livro, pela série, pelo ano ali do livro, né? Pela disciplina, por uma matriz ali de competência, por exemplo. E aqui, né, na seção de livros, eu consigo visualizar os livros que estão disponíveis para o meu usuário, tá? E aqui é logo abaixo, tá? Clicou no livro, você vai ver que ele vai direcionar aqui para essa tela como se fosse um leitor de PDF também, um pouquinho diferente do que a gente viu ali na interface da Clique, né? Mas aqui dentro do Plural funciona da mesma forma. Diferença aqui, lá da Clique Saber para o Plural. Alguns materiais, vocês vão ter alguns objetos digitais relacionados a ele. Pode ser áudio, pode ser uma apresentação, pode ser um vídeo, pode ser qualquer tipo de conteúdo que está relacionado ao seu material ali do seu sistema de ensino, tá? Então, geralmente, como que eu sei que eu tenho esse conteúdo? Principalmente no livro do professor, quando você estiver lecionando ali ou estudando o livro do professor para iniciar a sua aula, criando o seu plano de aula, você vai ver que ele vai ter algum campo lá informando que existe um conteúdo complementar daquele capítulo ali do livro, por exemplo. Geralmente ele vai estar acompanhado de um QR Code ou uma caixinha ali evidenciando o uso desse áudio, desse jogo, dessa apresentação, que seja. Onde você vai ver isso, tá? Lembrando que lá, quando tiver o QR Code,
falando desse aplicativo aí, gente, vocês não vão utilizar aquele QR Code. Aquele QR Code, o que que ele vai fazer? Ele apenas vai te direcionar para a tela de login do Plural. Ele não vai te jogar para dentro do conteúdo. Ele vai te falar, ó, você tem que acessar essa plataforma. É isso que o QR Code está falando, tá? Mas não necessariamente você precisa escanear aquele QR Code. Você já sabe que você tem que entrar na Clique Saber, clicar ali no botão do plural e você vai chegar aqui, tá? Para você não se perder ali no caminho ou sentir uma dificuldade na hora de acessar um conteúdo, um objeto digital, tá? Onde eu vejo esse objeto digital? Aqui no canto direito. Ele vai ter relacionado aos meus livros. Pode ser que ele esteja no livro do aluno, pode ser que ele esteja no livro do professor, vai depender ali do material, tá? Isso vai estar sempre descrito ali no material. E aí você vai clicar ali no áudio, por exemplo, numa trilha de aprendizagem, e você vai poder ouvir, assistir ou interagir com aquele conteúdo, tá? Assim como a gente viu ali no leitor da Clique, a gente também tem os campos de anotações aqui, onde eu posso marcar um texto, adicionar textos, inserir formas e assim por diante, onde eu posso brincar ali numa apresentação com com os meus alunos aí em sala de aula, por exemplo, tá? Ótimo, essa daqui é a biblioteca de conteúdos. Dentro do Plural, eu também tenho uma ferramenta que é o chamada Profs. É uma ferramenta que vai disponibilizar cursos para os professores ali para toda a equipe escolar, tá? Esses cursos, eles vão estar disponíveis aí no seu usuário. Clicou ali em Profs na parte inferior, você vai visualizar aqui todo o portfólio de cursos que ele disponibiliza aqui para vocês. Esses cursos geram certificações, tá? Vocês podem iniciar o curso na hora que você desejar, tá? Basta procurar aqui no portfólio, pesquisar aqui qual que é a área de conhecimento que você quer iniciar o curso. Clicou ali em inscrever-se, você vai ler uma introdução do curso, você pode, após a introdução, já iniciar ali o progresso do seu curso, tá? E aí finalizou o curso 100%, você já consegue emitir seu certificado com base nas orientações que ele vai te dar ali para gerar esse certificado, ok? Então essas são as funções que você vai utilizar dentro da plataforma Plural. Voltando lá na página inicial, você percebeu que tudo que a gente fez, a gente utilizou o acesso com base dentro da Clique Saber. Então a gente sempre vai acessar a plataforma Clique Saber para ver plural, para ver profs, para ver material, inserir respostas, tudo você vai acessar dentro da plataforma Clique Saber, ok? E voltando lá, né, na página inicial da Clique Saber, a gente vai conhecer o conteúdo aqui que é o apoio educacional digital, que é uma das nossas novidades, que é a nossa IA dentro da Clique Saber, onde ele vai disponibilizar para a gente, clicando lá no apoio educacional, a possibilidade de a gente criar planos de aulas e criar atividades, tá? O que que eu posso fazer aqui? Clicando em escolher aqui no plano de aula, ele vai me trazer aqui algumas informações que são obrigatórias de preenchimento. Então, vou dar um título, vou selecionar o segmento, a série, a disciplina, qual que é a habilidade que eu quero trabalhar aqui habilidade do BNCC, no caso, né, que eu quero trabalhar nesse plano de aula. E aí ele vai trazer algumas informações que são opcionais. Preenchendo os obrigatórios, eu já consigo criar o plano de aula. Mas quanto mais eu fornecer informação, quanto melhor eu colocar o contexto aqui do que eu quero fazer, melhor ele vai gerar esse plano de aula, tá? Então, você clicou ali no criar o plano de aula, depois de preencher todas as informações, ele vai trazer essa mensagem aqui para você aguardar alguns instantes enquanto o plano de aula ele é gerado. Assim que finalizar, você vai poder visualizar o plano de aula. Você pode baixar ele no formato Word, ou seja, você vai poder baixar ele no formato editável, né? Salva no seu computador aí, você vai poder editar qualquer alteração que você quiser fazer. Você já pode fazer manualmente após efetuar esse download, mas antes de baixar você também consegue ter uma prévia do que ele gerou aqui. Então ele vai trazer aqui as habilidades, né, os descritivos das habilidades que você selecionou, a descrição daquele plano de aula, o tempo de duração estimado ali para aquela aula que você planejou naquele momento. Se tiver algum material sugerido necessário para aquela aula, você consegue conferir aqui. O tempo de conversa inicial, tudo ele vai trazer aqui passo a passo detalhado para você. Ok? Voltando, bem simples, bem tranquilo isso daqui. É preencher a informação que você precisa, gerar e baixar. Né? Bem tranquilo. E aqui a gente tem os recursos de atividades, tá? Então a gente volta aqui na página anterior, a gente pode clicar em aqui atividades, e como a gente fez lá com o plano de aula, a gente vai fazer aqui com as atividades.
preenche os campos obrigatórios, né, o título, quantidade de atividade que eu quero inserir nesse arquivo, qual que é a série, o segmento. Vou fortalecendo aqui o conteúdo, as informações que eu quero aqui que venha nessa minha atividade. Clico em criar atividade, vai trazer a caixinha aqui que ele vai estar desenvolvendo a atividade, vai criar ela. Aguarda esse período e assim como a gente viu, a gente chega aqui na etapa final onde eu posso baixar e editar ela e eu posso ver aqui o resumo, a habilidade, o descritivo da habilidade que eu estou trabalhando, os materiais necessários sugeridos aqui, tempo estimado de conclusão aqui dessa atividade e todo o conteúdo da atividade. Ok, gente? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Sei que eu falei bastante, muito conteúdo, muita informação. A gente vai chegar aqui agora no momento de dúvidas. Vou chamar a Paloma aqui para poder conversar um pouquinho comigo, para a gente bater essas dúvidas que foram surgindo dentro da plataforma. Mas já de antemão, quero reforçar aqui com vocês. Essa live está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada para você que está assistindo aqui agora. E isso a gente vai fornecer através do e-mail que você colocou lá no comecinho. Você, antes de entrar aqui na live, você teve que preencher lá qual que é o seu nome, seu e-mail, né, a cidade, estado de onde você tá falando aqui com a gente, né, e mais algumas informações. E lá, né, como eu já disse, teve o campo do e-mail. Nesse e-mail que você preencheu, a gente vai enviar o link dessa, né, novamente dessa gravação aqui que a gente apresentou, tá? E vai ter disponível também no nosso canal do YouTube. A Paloma vai disponibilizar para vocês o link aí no chat também, tá? Do nosso canal, dos nossos tutoriais que a gente tem aí também dentro do nosso canal. Vai ter cada vídeo ali, várias pílulas separadas por tema. Então, né, não quero assistir a live inteira. Eu posso ir lá no site, procurar alguma coisa, por exemplo, sobre como eu faço o cadastro ou edição de um professor? Sim, lá vai ter um vídeo tutorial explicando para vocês como é que faz isso, tá? A Paloma já jogou aqui no chat para vocês. E aí eu te chamo aqui, Paloma. Temos dúvidas? Tiveram bastante dificuldades aí, bastante dúvidas no decorrer da apresentação? Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Tivemos poucas dúvidas, acho que o pessoal ficou um pouco tímido, deve ser o frio, Ah, com certeza. mas eu separei algumas aqui só para a gente dar uma reforçada. A primeira dúvida que a gente sempre recebe: a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Como acabei de dizer, sim, vai ficar gravada. A gente disponibiliza no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho, bem coisa de youtuber mesmo, tá? Mas é para que qualquer tipo de novidade que chegar lá, todos os vídeos que a gente grava, todos os tutoriais estão lá. A gente sempre compartilha, mas se você tiver lá inscrito no canal, tiver lá alguma dúvida, pode procurar nosso canal. O link tá aí no chat. Beleza, próxima dúvida. Professores da educação infantil, qual disciplina que eles selecionam lá no momento do primeiro acesso? Vamos lá, professor de educação infantil, reforçando, anota aí, gente, tá? Você sempre vai selecionar a disciplina que vai estar chamando lá integrado, tá? Procura a disciplina integrado, marca ela. Preciso marcar português, matemática? Se você só leciona infantil, não. Você vai marcar somente integrado. Agora, se você tem outras turmas ali, outras séries que você leciona, marca a sua disciplina conforme você, né, leciona ali. Mas para infantil, vou repetir, é redundante mesmo, mas para frisar, marca a disciplina de integrado, tá bom? Beleza. Bom, próximo, dúvidas de primeiro acesso. O que eu faço quando eu coloco usuário e senha lá, com a senha padrão e não vai? E também quando eu tento fazer, eu esqueci minha senha e não recebo o e-mail de reset. Bom, gente, primeiro passo, acho que de fato você tentar fazer esse acesso, né? Entra lá no site, digita o seu e-mail, digita a sua senha. Deu o usuário incorreto, possivelmente você já acessou antes, ou se você não acessou antes, talvez você ainda não esteja cadastrado. E aí, como é que você descobre se você está cadastrado ou não? Você vai usar, né, esse caminho do esqueci minha senha. Ele vai pedir para você digitar o e-mail que você possivelmente acha que está cadastrado. E aí, se você tem mais de um e-mail que pode ter fornecido para a escola, vai tentando os e-mails que você tem.
não recebeu o e-mail de forma alguma, não chegou nada na sua caixa de entrada, possivelmente o seu e-mail não está cadastrado, ou seja, o seu usuário não está cadastrado, ou foi digitado alguma informação incorreta. O que que você vai fazer? Você vai pedir para quem é que tem acesso na sua escola ao usuário com perfil de diretor. Por que o perfil de diretor? Quando eu falo de diretor, estou falando da hierarquia dentro da plataforma, não estou falando da função de diretor. Quem pode ser um diretor? Pode ser o próprio diretor da escola, a função de diretor dentro da escola, pode ser um coordenador, pode ser um vice-diretor, pode ser um técnico de informática da escola que vai ajudar ali a gestão da escola a fazer esse manuseio dos usuários, porque tem mais praticidade de mexer com tecnologia. Qualquer pessoa pode ser um diretor desde que ela esteja cadastrada, tá? Você vai pedir a essas pessoas, né? Não sabe quem é? Dá uma olhadinha lá, pede para o corpo de diretoria da sua escola para ver quem está cadastrado. Possivelmente essa pessoa já é um diretor. Aí você vai pedir para essa pessoa verificar se o seu usuário está lá cadastrado. Porque se você clicou lá, não esqueci minha senha, não chegou nada no seu e-mail e você não conseguiu fazer o acesso com a sua primeira senha, a senha padrão, a saber, arroba 2026, há uma grande possibilidade de você não estar cadastrado. Então você pede para essa pessoa, fulano, confere para mim aí na gestão de usuários, lá no se eu estou cadastrado. Ele vai procurar pelo seu nome. Se ele te achar, ótimo, você está cadastrado e você vai pedir para essa pessoa pegar qual que é o e-mail que está sendo utilizado. Se necessário, ele pode alterar e colocar o e-mail que você quiser, tá? Se não aparecer o seu usuário lá, você simplesmente vai pedir para que ele te cadastre, tá? Então veja que a escola tem total autonomia para te cadastrar, a não ser que você esteja cadastrado em outra escola e você está numa escola secundária e ainda não foi cadastrado nessa escola secundária. Aí já não é mais com a escola e sim com a secretaria, tá? Que seriam as pessoas com usuários de secretário. E aí você pode pedir lá para a escola solicitar ali através do coordenador, do diretor, quem seja, ou você mesmo, né? Pedir ali, vai depender de como é que funciona isso dentro da sua escola, da sua rede, e vai pedir ali simplesmente para quem tem o perfil de secretário fazer essa alteração, ok? De te adicionar ou te migrar você de uma escola para outra. Bom, Respondido? agora respondido, muito bem respondido. Agora vou fazer um combo, Bora. fazer um combo para fechar agora. Recursos pedagógicos, o que eu visualizo dentro da Clique e o que eu visualizo dentro da Clique Saber, e se eu consigo fazer o download dos materiais que estão disponíveis. Vamos lá, vou voltar a apresentação aqui um pouquinho. Para você que está dentro da Clique, você vai ver, principalmente se você é um usuário de sistema de ensino, por exemplo, utiliza o material do Max, você vai ver ali apenas as avaliações, né? Ou seja, ah, as avaliações que são aplicadas bimestralmente. Tá? Então, são os recursos que você vai ver, ou algum recurso complementar ali relacionado ao conteúdo que você tem, tá? Dentro da Plural, o que você vai ver de recurso é justamente o material, tá? O material físico, né? Então, sou professor ali do infantil. O infantil, ele já vai estar vinculado dentro do Plural, ele não vai estar dentro da Clique, tá? Se você tem o material do Max, por exemplo, ele vai estar vinculado dentro do Plural, e tudo você vai ver ali através da biblioteca de conteúdo. Dá para baixar? Não, não dá para baixar, tá, gente? Esses materiais, como eu falei lá atrás, eles são protegidos por direitos autorais e eles só podem ser visualizados através da plataforma, tá? Em recursos pedagógicos, aqui, ó, clicando em recursos pedagógicos dentro da Clique Saber. Você vai ver as avaliações, os gabaritos, tá? Porque a Clique Saber aqui ela está voltada para a correção das avaliações bimestrais. Então você vai ver as provas, as resoluções e assim por diante. Agora, dentro do plural, você vai ver o material lá no plural. Como que eu faço isso? Clico lá no íconezinho do plural, aqui dentro da Clique Saber, clico no plural, biblioteca de conteúdos, e aí eu vou visualizar os meus cadernos, os meus livros que são utilizados lá com os pelo professor e com os alunos, tá bom? Mais dúvidas? Respondido? Respondido, muito bem respondido. Então, agora só para finalizar, né? Desejar uma boa noite para todos que participaram, todos que tiraram as dúvidas, né? Todos que interagiram.
E reforçando que esse momento não termina aqui, né, Adriano? A gente segue dando suporte ali através do nosso canal de suporte e também, né, tirando ali as dúvidas no nosso YouTube, nos nossos canais de atendimento ali. Perfeito, é isso mesmo, gente. Tá? Só reforçando, a live vai ser gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Provavelmente amanhã vocês já devem estar recebendo o link dessa gravação. E, mais uma vez, né, agradecendo também a presença de vocês. Sei que é um horário difícil, é um horário que vocês tiraram aí para poder estar aqui. Tivemos um pico aqui de mais de 300 pessoas. Quero agradecer de verdade aí o engajamento de vocês, o interesse pelo uso da plataforma. Espero que a gente consiga levar aí para os nossos alunos aí uma educação melhor, de qualidade aí para eles e para que a gente consiga construir um futuro melhor para o nosso país. Tá bom? Estou aqui, né, contando com vocês e espero que a gente possa agregar também quanto a isso aí com as nossas redes, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado, uma boa noite, um bom descanso para vocês e um bom restinho de semana.